Olá, amigos, boa tarde. Eu sou Aparecida Lopes, professora de matemática dos municípios de Vitória e Vila Velha, integrante da diretoria da SBEM Espírito Santo. A SBEM está trazendo uma série de entrevistas com líderes de grupos de pesquisa em educação matemática do Espírito Santo. E tem como objetivo conhecer e divulgar esses grupos que estão acontecendo em nosso estado, essas pesquisas. Hoje, estamos com o professor doutor Moisés Gonçalves Siqueira Filho. Boa tarde, doutor. Ei, Cida, boa tarde a todos que nos ouvem e assistem. Prazer estar contigo novamente. Prazer é meu. O professor Moisés, ele é pós-doutor da Université de Limoges, Universidade Federal de São Paulo. Ele é doutor em educação, concentração em educação matemática, mestrado em educação matemática na UFES, licenciado em matemática pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele está coordenador adjunto e é professor permanente do programa de pós-graduação em ensino na educação básica, coordenador do curso de especialização em ensino na educação básica no período de 2009 a 2013, membro do grupo de pesquisa de História da Educação Matemática, GEMAT. Esteve como vice-diretor da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, SBEM Espírito Santo, nos triênios 2012-2015 e 2015-2018. Membro do Conselho Fiscal da Sociedade Brasileira de História da Matemática. Membro do Conselho Fiscal do Grupo Associado de Estudos e Pesquisas sobre História da Educação Matemática. É editora adjunto da Revista de História da Educação Matemática e interessa-se por estudos que versem sobre história da educação matemática e resolução de problemas. Professor Moisés, o senhor hoje está contribuindo com uma série de entrevistas que a SBEM Espírito Santo está fazendo para divulgar e fazer o nosso público conhecedor sobre as pesquisas que atuam, que estão acontecendo em nosso estado. E essa série, ela vem com o título Não Tem o Grupo de Pesquisa? E aí a gente traz o senhor hoje para fazermos um pequeno bate-papo sobre como anda, esses grupos de pesquisa, mais aqui especificamente o grupo que o senhor coordena. Nós começamos, e o senhor pode ficar bem à vontade, não precisa seguir uma ordem, pode ir falando de acordo com a sua vontade. O que é esse grupo, como ele começou? Bom, Cida, o grupo, na verdade, ele acaba tendo seu início logo após o meu retorno do pós-doutorado, Eu me ingresso no grupo GEMAT, que é o Grupo de História da Educação Matemática. Hoje a coordenação está sob a responsabilidade do professor Wagner Rodrigues Valente, professor hoje da Unifesp, e foi ele que foi o meu supervisor. E a partir do momento, então, que eu retorno do meu pós-doc, eu já retorno com 3 mestrandos sendo iniciados no programa de pós-graduação em ensino na educação básica lá da UFES, campus São Mateus. E foram os 3 primeiros, então, que fizeram parte, a partir de suas dissertações, a constituírem esse grupo. Posteriormente a esses 3, todos os anos existe a entrada de mais ou menos 3 pessoas que vão agregando a esse grupo a sua composição. Hoje nós estamos aí com uma média de... hoje eu tenho 17 mestres, com mais 4 agora, 2 possivelmente defendendo agora em dezembro, e outros 2 em dezembro do ano que vem. Então, aí eu formo aí um grupo de 21 mestres aqui no Espírito Santo. Entretanto, outros alunos que fizeram parte já também das disciplinas que eu ministrei no programa, também agregam esse grupo, como qualquer outro professor que tiver interesse, seja da educação básica, seja do ensino superior, sempre é muito bem-vindo, A gente faz uma mescla
de áreas de conhecimento que nos torna bastante potentes e competentes no sentido de discutirmos assuntos relacionados ao ensino, à aprendizagem, às metodologias para a melhoria desse campo maior que é a matemática. Então, eu tenho nesse grupo de pesquisa, claro, né, a maior parte são alunos meus de mestrados que são licenciados em matemática, não só meus, mas também do outro professor, colega meu que divide a área comigo, e a gente abre para outros profissionais. Então, nesse momento, eu tenho profissionais da área de história e também profissionais da área de filosofia junto conosco, para a grande discussão. E o grupo, ele tinha uma periodicidade, o ano passado, de 15 em 15 dias, todas as quintas-feiras, alternando uma quinta à tarde e uma quinta de manhã, para abarcar e atender a possibilidade de todos, né? Porque a maioria dos professores trabalham na prefeitura, no município ou no estado, então existe aquela impossibilidade, às vezes, de saírem, né, para um grupo de estudo, no caso. E ficou muito interessante, porque a gente, além de tratar de assuntos relacionados diretamente à educação matemática, como os problemas relativos ao aprendizado, aos conteúdos, aos livros didáticos, nós também discutimos assuntos relacionados a uma perspectiva da história cultural, né, que é a nossa base teórica, né? Então, nós tratamos muito com a questão dos conceitos de apropriação, representação e prática trazidos por Roger Chartier. Nós trabalhamos com o conceito de cultura escolar do Dominique Julliard. Também temos aqui a questão dos conceitos de a trajetória de Michel de Certeau, como os conceitos de tática e estratégia tratadas também por Certeau. E, para finalizar, a gente trabalha com histórias das disciplinas escolares, porque existem muitos trabalhos que envolvem a constituição de uma determinada rubrica, e aí nós, então, convidamos para o diálogo o André Chervel. Então, é dentro dessa perspectiva maior que o grupo tem se atentado, e é dentro dessa perspectiva que temos trazido aí alguns trabalhos, né? Ora focando a questão da aritmética, ora focando a questão da álgebra, ora focando a geometria, ora focando a formação do professor de matemática. Tudo isso dentro de uma perspectiva histórica, né? Eu tenho um recorte temporal que vai de 1892, um dos meus trabalhos que foram defendidos no grupo, ele trata desse momento, e chegando até aproximadamente 1980, 1981. Então, a gente passa por várias vagas pedagógicas, né? Escola nova, matemática moderna, pedagogia intuitiva, método analítico, e tentando reverter sempre esses estudos para o Espírito Santo, né? Então, tem muita coisa sendo elaborada, tentando contemplar o estado do Espírito Santo, mas nem sempre existem documentação que permite isso. Então, a gente abre um pouco o leque para outros estados. Como eu já recebi 3 orientandos do estado da Bahia, e fizeram seus trabalhos vinculados a esse estado, né? O estado de origem deles. Então, foi Itamaraju e Teixeira de Freitas. Então, 3 estudantes que defenderam seus mestrados, tratando disso dentro do métier da Bahia, mas focando o aspecto histórico da matemática moderna ou da entrada da aritmética nos currículos de professores, ou até mesmo instituições que formavam normalistas para atender ao curso primário da Bahia, né? Então, a gente tem avançado um pouquinho mais. Então, cada trabalho que eu tenho orientado, eu tenho tentado avançar um pouquinho mais no tempo, né? Então, agora eu estou com um trabalho que está trabalhando com avaliações externas em larga escala, cuja dimensão do trabalho pode chegar até 2018. Mas, como a gente se prende um pouco na questão do cunho histórico, a gente procura não tratar muito de questões contemporâneas, né? Então, a gente fica muito mais voltado para questões
da preocupação dos aspectos históricos e o que isso impacta na atualidade, mas sem se preocupar muito com as questões da atualidade. Quando o aluno se propõe a fazer um trabalho etnográfico, por exemplo, onde ele tem que ir na escola e verificar o conhecimento do professor ou a atuação dos alunos, eu procuro trazer também um pouco da questão da história, né? Do que aqui, do conteúdo matemático, por exemplo, que ele está investigando naquele determinado momento. Às vezes o aluno entra com a intenção de ver lá produto notável, mas o momento em que ele está na escola, não é isso o conteúdo que está sendo desenvolvido. Então, a gente tem que se adequar e se adaptar ao conteúdo do momento. Mas, todo e qualquer assunto de matemática tem a sua história. Então, a gente traz um pouco disso para essa dimensão maior aí, ok? Então, é mais ou menos isso que se atrela. Neste momento, eu sou o único representante no GEMAT do Espírito Santo, que está aberto, né? Existe até um convite sendo feito, eu posso até depois repassar isso a vocês, de se associarem ao GEMAT Brasil, né? Porque nós temos o grupo, o GEMAT, que é o grupo que acompanha os trabalhos e faz a divulgação dos trabalhos em educação matemática, mas nós temos hoje o GEMAT Brasil também. O que é o GEMAT Brasil? O GEMAT Brasil é um grupo associado de pesquisa em história da educação matemática, onde nós temos 4 níveis de profissionais que pagam uma anuidade, e essa anuidade, então, serve para revistas, serve para alguns congressos, e devendo a sua entrada numa um dos programas de pós-graduação no Brasil todo permite até um intercâmbio. Hoje nós temos um intercâmbio com Portugal, né, de sanduíche com Portugal, seja esse um momento onde pode-se fazer um pós-doc e se fazer um doutorado no sanduíche. Nós já tivemos, em 2014, com a França, onde eu tive a oportunidade de ir ficar e fazer um pós-doc. Alguns alunos do doutoramento, naquele momento da Unifesp, já puderam ficar lá também fazendo o seu sanduíche. Enfim, então nós temos contato com... Eu acho que hoje, dos 26 estados do Brasil e mais o Distrito Federal, eu penso, não vou dizer isso com certeza para você nesse momento, mas eu acredito que uns 2 estados não estão sendo contemplados hoje com alguém que represente o GEMAT. Então, nós temos aí 25 estados brasileiros atuando com pesquisadores. E é muito interessante porque a gente transita, né? Vira e mexe, eu chamo pessoas para virem para as minhas bancas, do Sergipe, de Pernambuco, e o contrário também acontece. Me chamam para eu ir para São Paulo, me chamam para ir para Pará, e a gente faz esse intercâmbio entre nós. Agora ficou até um pouco mais fácil com essa questão da Covid. Nesse momento, essa coisa do remoto, né? A gente pode chamar todo mundo a qualquer momento. Inclusive, nós estamos fazendo nesse momento o 18º seminário temático. Todo ano existe um seminário temático com um tema específico. Esse ano nós estamos trabalhando com os experts. E esse seminário, então, está sendo todo virtual. E está sendo realizado em 4 sábados. Já foram feitos em 3, tem mais um sábado agora, que eu acredito que seja sábado que vem. Existe um outro congresso que vai ser totalmente virtual, que vai acontecer em novembro. Nós já sediamos esse evento aqui, né, em São Mateus, em 2016. Ele é um evento que ocorre de 2 em 2 anos, agora ele vai estar no Rio Grande do Norte. Seria para lá que nós iríamos, se não houvesse aí essa pandemia. Então, em novembro, ele vai acontecer também totalmente virtual. Eu também posso passar o link, a página já está aberta para submissão de trabalhos, né? Uhum. E para o ano que vem, nós temos um outro evento, que é o Seminário de História da Matemática, também começando já abrindo as páginas. Então, tem vários eventos acontecendo que eu penso que a Sociedade Brasileira de Educação Matemática pode divulgar, né, em sua página ou a partir dessas entrevistas que vocês estão realizando, que eu estou achando excelente, é muito legal. Então, professor, quando o senhor começou a falar, né, desses encontros que já aconteciam, são representantes de vários estados, talvez no máximo 2, que não façam parte desse seu grupo de pesquisa, vocês então já estavam habituados a fazer esse tipo de reunião que agora a sociedade se vê obrigada, né? É o único meio que ela tem encontrado
é esse meio virtual. Então, para vocês, isso já era prática há mais Não, tempo. não. Mesmo estando em estados diferenciados, os nossos encontros aconteciam pelo menos 2 vezes por ano presencial. Esse seminário Presencial. é um deles, né? Onde nós nos Aham. encontramos fisicamente. Infelizmente, esse ano está sendo feito por remoto, né? Mas o tratar nosso seriam algumas combinações por e-mail para que nós pudéssemos nos encontrar pessoalmente em algum momento, fosse em São Paulo, fosse em Vitória, fosse no Sergipe, fosse em Pernambuco, a combinação existia ali por meio de e-mails. Mas Sim. a tendência, de fato, agora possibilita mesmo, né? Com essa Covid, a gente percebe que a contribuição dos estados, a qualquer momento, as reuniões podem ser agora feitas com mais facilidade, porque as pessoas têm cada vez mais ficado expert nessas questões de tecnologia, né? Então, eu penso que seja algo que o grupo deva abraçar para fazer sempre daqui para frente, mas não esqueça, não nos desprendendo dos seminários, sejam eles virtuais, sejam eles presenciais. Claro que a gente sempre vai valorizar o presencial, porque é onde a gente pode conversar, pode trocar ideias, né? Eu acho que a coisa flui muito mais do que a questão do virtual, porque a gente, 2 pessoas só é muito tranquilo, mas você imagine uma reunião com 25, 30 pessoas, um para falar, tem que se inscrever, aí quando chega a vez dele, já esqueceu o que tinha para dizer, fica uma coisa assim meio estranha. Eu confesso a você, eu não tenho gostado muito, não, porque eu prefiro ver a pessoa, ouvir a pessoa ali, né, no teste a teste, é muito melhor, né? É cultura Tá bom. brasileira, né? O latino é assim, né? Quer sentir, ver a presença do outro. Mas, Exatamente. professor, no seu início de fala, o senhor acabou falando praticamente aquilo que a gente precisava de saber, que a gente tinha para perguntar. A minha última pergunta era em relação a como é que vocês estavam se organizando com esse isolamento social e também foi respondido. E Uhum. agora, se você tem alguma coisa além disso para acrescentar, porque eu tenho algo para pedir. Você disse sobre, eu vi, né, falou a intensidade de ações que esse grupo realiza. E a gente não a conhecia, ou pelo menos ela não era tão divulgada a ponto de a gente tomar esse conhecimento. E esse espaço, essa sugestão que o senhor deu de a SBEM está programando, está divulgando, eu penso que isso é muito importante. Eu poderia estar enviando esses links, esses endereços, essas novas realizações de seminários, sempre para nós, para que a gente pudesse publicar em nossas páginas? Sim, eu posso. Inclusive, existem várias publicações também sendo feitas, realizadas, né? Tanto a revista também, tem várias coisas que o grupo tem realizado e que eu acho interessante que possa fazer parte aí da divulgação da sociedade brasileira. Como você diz, né, fica um pouco esquecido, é que o norte do Espírito Santo, já por uma questão até mesmo de geográfica, acaba ficando quietinho lá no seu canto, né? O que eu procuro fazer, e penso que o Instituto Federal também promove, é que muitas são as vezes que eu já fiz algumas aulas inaugural pela licenciatura, eu fui já convidado algumas vezes para fazer parte das bancas do IFES. A mesma coisa eu faço de retorno, né? Já convidei várias vezes 2 professores para virem para cá. Então, nós sempre em contato, né? Mas ainda acho que poderia ser melhor. Eu acho que poderia ser um pouco mais amplo essas questões aí, né? Eu penso que agora, com a questão virtual, não seja muito difícil de a gente ter uma troca maior de situações que estão sendo feitas, tanto no norte do estado, como no sul do estado e em Vitória. Eu acho que a gente pode, a partir da SBEM, né, como se fosse um guarda-chuva, né, a SBEM seria o, que daria o início, para que a gente pudesse, então, amplificar nos 4 cantos do estado. Eu acho que seria bem interessante isso, porque a gente precisa divulgar. Se nós não nos fortalecermos como
no Estado, a gente realmente sempre vai ficar à margem, né? Eu estou aqui no Estado já há 27 anos, e era muito interessante, quando eu cheguei aqui no Estado, quando eu dizia que estava em Vitória, as pessoas falavam assim, Vitória da Conquista? Não. Vitória de Santo Antão? Não. E as pessoas nem sabiam que Vitória ficava no Espírito Santo, que o Espírito Santo ficava na região Sudeste. Então, hoje eu defendo o Estado do Espírito Santo como se eu tivesse nascido aqui, né? Eu já estou aqui há 27 anos e gosto daqui, é aqui que eu devo finalizar a minha vida, eu gosto do que faço aqui. Então, eu penso que quando eu vou aos congressos, eu vejo que as pessoas fazem e mostram as coisas que estão fazendo no seu estado, seja uma extensão, seja uma nova ideia de estágio, enfim, coisas que parecem pequenas, mas elas divulgam, né? E aí eu fico pensando, aí tem lá pessoas do Espírito Santo no mesmo congresso que eu estou, e não tem nada do Espírito Santo, né? Não tem nada do Espírito Santo em questão de conjunto, é isso que eu estou dizendo, né? Cada um fazendo a sua partezinha ali, apresentando um trabalho de um aluno, apresentando um trabalho de outro aluno, sempre tem, é isso. Mas estou dizendo, não tem nada que é feito em conjunto, né? Num convênio, né? Por que não pode haver aí um grupo onde possa existir um professor de São Mateus, com um professor de Alegre, com um professor do IFES, né? São realidades diferentes. E que agora, com essa questão do contato virtual, eu acho que isso pode ser trazido, né, de uma forma mais ampla, quem sabe. Então tá, professor. Se o senhor está satisfeito com a colocação, defesa, divulgação do seu grupo de pesquisa, nós ainda muito mais, com a honra que nos deu de compartilhar conosco, né, seu trabalho tão lindo e tão amplo e tão pouco conhecido ou divulgado, pelo menos por mim aqui falando. Então, eu acho que vale a pena isso. Só quero ratificar e destacar melhor que o grupo do Espírito Santo, né, que eu lidero e coordeno lá em São Mateus, é o LEAFEM, né, que é o Laboratório de Ensino, Aprendizagem em Pesquisas em História da Educação Matemática. É esse laboratório que temos lá na Universidade Federal do Espírito Santo, campus São Mateus. Ok, então, muito obrigada. A gente encerra aqui essa entrevista, agradecendo a sua presença, a sua disponibilidade. A gente sabe que nesse momento está super turbulento para todo mundo, e o senhor teve, assim, carinho de deixar um pedacinho do seu tempo para ajudar nessa divulgação, nesse conhecimento de um trabalho tão rico e importante. Então, a gente agradece muito ao senhor, tá, professor Moisés? Agradeço bastante a vocês também. Obrigado pela oportunidade. Então tá. Beijos. É nóis.